Fala pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo eu vou falar com aquelas pessoas que sempre dizem assim, eu não consigo estudar. Tá? Então aqui eu vou te dar algumas dicas práticas que podem te ajudar a estudar melhor. Então já vai dando seu like aqui embaixo no vídeo, já compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Bem, a primeira coisa que quando a gente é professor, a gente escuta muito isso de alunos falando, eu não consigo estudar, não tem jeito. Olha, então já de antemão eu tenho que dizer para você, você é capaz de estudar, qualquer ser humano é capaz de estudar, tá? Não é uma questão de que alguns são incapazes de estudar, não, alguns podem ter mais facilidade em certos assuntos que outros, mas todos nós somos capazes de estudar. A primeira coisa, né, para você estudar, como tudo na vida, é querer estudar. Então você primeiro, e para querer você tem que entender a importância do estudo, tá? Então uma vez que você entende que é importante desenvolver a sua inteligência, que é importante ter uma vida intelectual, né? E aí eu quero ter uma vida intelectual boa, uma vida intelectual sadia, né? Então você precisa agora se dedicar a construí-la, tá? Mas primeiro você tem que querer. Se você não quiser, não tem jeito, tá? E é interessante porque o ser humano ele vai desenvolvendo a sua inteligência e conforme ele for desenvolvendo a inteligência, ele começa a ter uma visão de mundo completamente diferente. Ele fica mais livre, ele tem um autodomínio maior, ele tem concentração maior, ele vai adquirir mais virtudes. Um estudo verdadeiro, uma boa vida intelectual, ela liberta, ela te deixa mais forte, ela vai te deixar capaz de fazer coisas mais difíceis, realizar propósitos mais difíceis. Você, inclusive, vai ser capaz de se colocar objetivos, propósitos, que antes você nem conseguiria pensar. Você consegue se colocar propósitos mais elevados. Mas sobre os efeitos, né, os motivos de ter uma boa vida intelectual, eu vou explicar em vídeos futuros, tá? Aqui eu quero ir para a parte prática, para quem quer melhorar a vida de estudo e olhar nesse vídeo e perceber quais pontos que você pode melhorar. Então a primeira coisa que você pensa, a primeira coisa que você tem que pensar quando você analisa para ver se a sua vida de estudo está boa e por que você talvez não esteja conseguindo estudar bem, a primeira coisa que você tem que pensar é o local. Qual o local de estudo? Tá? E se você tem dificuldade com o estudo, uma boa dica que eu posso te dar é procurar uma biblioteca, uma sala de estudo, né? Tem algumas universidades que as salas de estudo, inclusive, são abertas, ou você achar uma biblioteca pública perto da sua casa, ou seja, encontre um local para estudar. Se você tem dificuldade, o melhor é que esse local seja fora da sua casa. Porque primeiro que você já vai ter um ambiente de silêncio. E olha, só isso já é 50% do problema resolvido. E segundo, que você vai ver outras pessoas estudando. E isso, de alguma forma, te ajuda, nem que seja pela vergonha, né, de você ser a única pessoa que não esteja estudando. Tá? A gente tem que jogar com essas coisas também, a gente tem que se conhecer, é muito importante isso, né? Então, olha, eu vou dizer para vocês, às vezes, você perder tempo de deslocamento, né, de ida e volta para um lugar de estudo, vale a pena, porque às vezes o ambiente da casa é tão difícil para você estudar que vale a pena. Mesmo você perdendo tempo de indo e voltando, tá, para aquele local lá, a biblioteca, uma sala de estudo, onde quer que seja, às vezes vale a pena para você, porque aquele tempo, ainda que fosse menor, vai ser com mais qualidade, vai te render muito mais do que horas, às vezes, em casa, num ambiente caótico. Uma outra coisa que eu vejo muitas pessoas comentar é grupos de estudo. Grupo de estudo pode ajudar? Sim, mas também pode atrapalhar, né? Você tem que ser muito honesto, tá? E sem medo de desagradar ninguém. Se aquele grupo de estudo tá te atrapalhando, né? Ou seja, vocês vão estudar num local, beleza. Só que em vez de estudar, fica mais conversando, né? Fica
ali, um tirando a atenção do outro e não consegue criar um ambiente de estudo verdadeiro, fuja desse grupo de estudos. Isso não vai te ajudar, isso só vai te atrapalhar, você vai ter outras pessoas que você está colocando mais um problema, na verdade, em vez de uma solução, né? Se realmente for um grupo em que vocês conseguem estar juntos e cada um ali estudando, isso realmente pode ajudar, sim, tá? Isso é possível. Uma dica que eu daria para grupos de estudo é, em vez de estudar junto, estudarem separados, tá? E se reunirem para debater os pontos estudados, tirar as dúvidas, né? Ou seja, esse contato junto, depois que cada um já estudou separado, ajuda muito, ajuda a iluminar certos pontos. Às vezes o que uma pessoa entendeu, a outra, né, entendeu melhor. Às vezes até algo que você entendeu equivocado, as pessoas podem te ajudar. Ou seja, isso costuma funcionar bem melhor quando a gente fala em grupos de estudo. Uma outra dica também que pode te ajudar, se você tem, né, às vezes uma casa que tem um lugar descoberto, né, que seja possível de você colocar uma mesa e uma cadeira, talvez vale mais a pena você estudar ali. Pode ser um quintal, algum local aberto que você consegue lá botar uma mesa e uma cadeira. Muitas das vezes vai ser a solução para muitas pessoas, tá? Agora, se você não tem como estudar fora da sua casa, se não tem jeito, então você vai ter outros problemas, tá? É por isso que eu digo que essa dica de estudar fora é muito importante, uma biblioteca, uma sala de estudo, porque você resolve um montão de problemas de uma vez. Agora, em casa, a gente vai ter outros problemas que eu vou te explicar agora, que é o seguinte: nesse momento, você tem que ser muito honesto com você. Tá? Então você aí que está vendo esse vídeo agora, você vai ter que ser muito honesto naquilo que eu vou te falar agora, tá? Senão, você não vai identificar, você vai ficar se enganando. Olha o auto-engano aí. Quem assistiu aquele vídeo do Conhece-te a ti mesmo, que eu gravei aqui no canal, se você não assistiu, depois dá uma olhadinha lá, tá? Porque se você ficar no auto-engano, você vai ficar nessa eterna ladainha de que eu não consigo estudar, eu não sou capaz. Não, você é capaz. Calma, vamos identificar onde é que está o problema. É sempre assim, sempre que eu começo a conversar com as pessoas, com os alunos que dizem que não conseguem estudar, daqui a pouco a gente tira qual que é o motivo, né, de realmente não conseguir estudar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que se distrai muito fácil e você tem que estudar em casa porque não tem nenhuma das outras opções que eu te falei aqui resolve, então você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se você estiver num ambiente em que tiver uma TV ligada, ou pessoas assistindo um vídeo no celular, alguma coisa desse tipo, você vai se distrair, tá? Você tem que sempre ser muito honesto com você. Não posso estar no ambiente com uma TV ligada, não posso estar no ambiente que as pessoas estão conversando, que as pessoas estão assistindo vídeo alto, ouvindo música alta, não adianta, tá? Isso vai te atrapalhar, você não vai conseguir se concentrar, principalmente se você já tem dificuldade com isso. Uma outra coisa é você estar num ambiente em que as pessoas estão ali com você, tá? Porque você pode acabar ficando conversando com elas e você não vai conseguir também se concentrar. Eu já vi casos, por exemplo, de que quem estava atrapalhando o aluno era a mãe, porque o aluno estudava na cozinha, né? Ele não queria estudar no quarto para não dormir, não fazer outras coisas, mas acabava que ali na cozinha com a mãe ele ficava conversando o tempo inteiro, passava horas e no final das contas ele estudou quase nada. Então, para vocês verem como é que isso é importante, tá? É importante que você esteja na sua casa num local deslocado dos outros, tá? Que você tenha uma certa privacidade, que você se afaste um pouquinho da vida normal e corrente das pessoas ali, tá? Agora, outra coisa importante, por que isso é importante? Por que você se deslocar, você não ficar nessa conversa é importante? Porque isso mantém um tempo contínuo de estudo, que é muito importante. Principalmente para quando você está estudando coisas muito difíceis, coisas que você acha muito difícil, você precisa de tempo para que aquele raciocínio vá se desenvolvendo. Você lê uma, você lê outra vez, e aí você consegue compreender. Se você parar o raciocínio no meio, quando você estiver aprendendo, né, porque alguém falou com você ou porque
né, você lembrou de alguma coisa e foi falar com alguém, isso quebra o seu raciocínio e isso deixa o seu estudo com uma qualidade muito baixa. Você vai perder tempo, inclusive, porque você vai ter que voltar tudo de novo para alcançar aquele ponto outra vez. Então, você ter uma continuidade no estudo é importante, por isso é importante você se afastar, né? Tá ali, não num ambiente com muita gente. Agora, cuidado, trancado dentro do quarto também pode te dar outras dificuldades. Por quê? Porque você vai ficar tão à vontade que você pode acabar fazendo tudo, né? Faz um montão de coisa no quarto e no final você não estuda nada. Tá? Várias pessoas acabam assim, né? Ah, então eu vou para o quarto e vou me trancar no quarto, que aí não vai ter problema. Sim, mas aí e você? Né? Você é capaz de estar lá sozinho no quarto e estudar? De fato, você tem que ser muito honesto aqui. Você tem que ser muito honesto, principalmente quem está, né, querendo passar numa prova, querendo passar num concurso. Essas dicas aqui desse vídeo é essencial, tá? São dicas muito práticas mesmo. Então, cuidado. No quarto, trancado, geralmente não costuma ser uma boa solução para quem tem dificuldade de concentração. Um lugar de passagem da casa às vezes resolve. Por quê? Porque você tem pessoas passando, né, de vez em quando, desde que você não se distraia, mas isso pode te dar até a vergonha das pessoas passarem e não te ver estudando, né? Você tem que aproveitar, né, até os seus próprios defeitos. Até os seus próprios defeitos, você tem que ser mais esperto que seus próprios defeitos, né, para que eles não te dominem. Né? Lá no Conhece-te a Ti Mesmo eu falei sobre isso também. Agora, se tiver que estudar no quarto mesmo, não tem jeito, pelo menos deixa a porta aberta. Se você tem dificuldade, né, de concentração, deixa a porta aberta, porque vai ter sempre a sensação de que vai aparecer alguém, né, e isso às vezes te deixa alerta para você ficar ali, né, nem aquela vergonha de ser pego e não estar estudando, tá? Agora, dentro do quarto, se você realmente tem que estudar dentro do quarto, você tem um perigo, uma tentação mortal, que é a cama. Pois é, a cama pode te atrapalhar e muito. Estudar deitado é a pior coisa que tem, tá? É típico do preguiçoso. Tá? Estudar no sofá também não resolve muito. Por quê? Porque vai atrapalhar, a sua capacidade de concentração diminui, tá? Então, quando você estudar no quarto, muito cuidado com a cama, tá? Não caia na tentação de estudar sentado ou deitado na cama. E aí a gente chega no segundo ponto, né? Vocês vejam que aqui, todo esse tempo, eu só tratei da parte do local do estudo, que é muito importante. Tá? Agora, o segundo ponto é a postura do estudo. A melhor postura do estudo é sentado. Uma mesa, uma escrivaninha e uma cadeira. Tá? Deitado, né, meio assim jogado, não vai te ajudar. Né? O homem, ele é uma união de corpo e alma. Então, quando você está deitado, você está dizendo para o seu corpo que é descanso. Então, ele vai naturalmente assumir, né, uma postura, uma sensibilidade de descanso. Isso vai atrapalhar, isso vai diminuir sua capacidade de concentração. No sofá, a mesma coisa. Tá? Você vai estar com a sensação de relaxamento. Então, óbvio, se for para assistir alguma coisa, se for para jogar alguma coisa, tá ótimo, né? Bater uma conversa é relaxado mesmo. Você não exige um nível de concentração muito alto. Mas o estudo exige um nível de concentração maior. Então, a postura é muito importante. Pegue uma mesa, pegue uma cadeira, né? Se afasta ali, acha um cantinho e estude. Tá? Eu tenho certeza que só com esses dois que eu já falei, já vai melhorar muito a sua vida de estudo e talvez, né, você que diz que não consegue estudar, já consiga. Agora, tem uma terceira coisa ainda, que é o foco. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você está estudando em casa, né, é o seguinte: avise as pessoas da sua casa que você vai estudar, para que elas não te chamem por qualquer motivo. Tá? Isso vai ajudar você a ter uma continuidade, a não ser interrompido. Tá? Isso vai te ajudar muito. Avise para as pessoas: pessoal, olha, agora eu vou
vou estudar, por favor, não me incomodem, não me chamem, eu preciso me concentrar, senão não vou conseguir estudar. Então você avisando já te ajuda a manter o foco. Agora, hoje em dia existe um problema terrível, que nenhum estudante, nenhuma outra época da humanidade teve esse problema. Esse problema é o celular. Tá? O celular é o maior perigo para tirar o foco de quem está precisando estudar, de quem quer estudar. Por quê? Porque o que acontece? Qual que é a questão do foco? Aqui é que nem um atleta. Tá? Vou te explicar por que você toda hora quer pegar no celular. É que nem um atleta. Um atleta, quando está fazendo um exercício, né, ou até na academia, né, os seus músculos começam a se esforçar, eles querem que pare o exercício. Só que você sabe, não, eu preciso fazer tantas vezes, eu consigo, né? Foi o que me foi colocado, eu sei que não vai me fazer mal, eu preciso fazer. Então você vai se esforçando, mesmo os seus músculos doendo, mesmo o corpo todo querendo que você pare, você continua. A inteligência, tá? O nosso imaginário, mais para frente em outros vídeos, em vídeos futuros eu vou explicar a importância do imaginário, né? O nosso imaginário, ele também não quer se esforçar. Então ele quer coisas mais simples. Ele vai querer o tempo inteiro tirar o seu foco. É a mesma coisa, a mesma lógica do músculo que está sendo flexionado, né? Quanto mais você fizer esforço, mais seu imaginário vai querer fugir, vai querer te colocar imagens, sons, para você relaxar e ele não ter que se esforçar tanto. Nosso corpo tem isso, ele tenta fugir do maior esforço, ele quer sempre o menor esforço. Isso é uma lei que está na natureza mesmo, é sempre o menor esforço. Então você precisa realmente ir contra isso. Tá? E o celular, ele é uma válvula de escape muito forte para que você pegue, por exemplo, vou ver aqui o que me mandaram. Ih, vibrou, deixa eu ver quem que me mandou a mensagem. Só nisso já quebrou seu estudo. Você já perdeu o foco, podia ser uma coisa que você vai perceber. Quando você voltar, já não vai ser a mesma coisa, você vai perder tempo. Tá? Então, você precisa tirar o seu celular da jogada. Né? Tem gente que tem mais autocontrole, mas se você não tem, e a maioria das pessoas, digo para vocês, a maioria dos problemas dos estudantes de hoje em dia é o celular. Tá? Então, não veja o seu celular, isso já vai te ajudar. Né? Esconda, deixa ele longe, entrega para alguém da sua casa e fala, olha, eu vou pegar com você depois que eu acabar de estudar, tá bom? Que é para não me desconcentrar. Desliga, né? Se for bastante desligar para você, ótimo. Desliga o celular. Ou seja, você precisa ser muito honesto nessa hora e perceber o quanto o celular te distrai, o quanto o celular vai, né, tirar a qualidade, vai diminuir a qualidade do seu estudo. Tá? Para ter uma vida intelectual sadia, você precisa de foco. Tá? Agora, a outra coisa que você precisa também é o tempo. Tá? Você precisa pensar em quanto tempo você vai estudar. Tá? Não deixa a coisa assim, eu vou estudando até a hora que eu aguentar. Porque, olha, vou dizer para vocês, tem gente que fica no auto-engano tão grande que estuda, acha que estudou muito, mas quando vê só passou 15 minutos. Tá? Isso é real, isso acontece. Uma pessoa que não está muito acostumada, que tem dificuldade de se concentrar, ela vai, já estudei demais. Quando vê só passou 15 minutos. Tá? É óbvio que pouco tempo de estudo, mas de qualidade, é muito melhor que muito tempo, né, horas de estudo de má qualidade. Mas eu diria para você, tire pelo menos 30 a 45 minutos para estudar. Tá? E seja objetivo, marca no relógio. Marca no relógio o tempo que você vai dedicar para o estudo para exatamente você não cair no auto-engano. Tá? Você precisa desconfiar de si mesmo. Essa regra é importantíssima, é o que mantém, inclusive, a sanidade. Tá? Você precisa duvidar, você precisa saber que você vai querer se enganar, você vai querer fugir, né, da dificuldade
de um esforço intelectual mais sério. Então, não esqueça disso, de marcar o horário. Marca o horário que você começou a estudar e marca o horário que você parou de estudar. Ah, mas eu preciso de uma pausa, né? Eu preciso fazer uma pausa no meu estudo, eu não aguento muito tempo de estudo, ok. Né? Mas faça pelo menos os 30, 45 minutos, né? E marque o tempo da sua pausa também. Né? Relaxa ali um pouquinho, tudo bem. Né? Aí é óbvio, né? Cada um vai ter um ritmo de estudo diferente. O importante é que você não se engane, não se perca nessas pausas. Se você se propôs estudar 2 horas, estude as 2 horas, tá? Agora, inclusive esse é o ideal. Esse é o ideal. O ideal é que você estude pelo menos 2 horas por dia. Quem quer manter uma boa vida intelectual, isso é o principal, tá? Pelo menos aí umas 2 horas. Eu te digo mais, você não precisa nem estudar muito mais do que isso. O mais importante não é nem tanto a quantidade de horas, mas é a repetição. É que você estude essas 2 horas todos os dias. Todos os dias. Você vai ver como é que a vida muda, até a sua visão de mundo vai mudar se você estudar essas 2 horas. Porque, gente, o mais importante aqui é manter uma vida intelectual ativa. Então, além do estudo, leia livros. Em vez de, quando você pensar em ver uma série, né, tenta pegar um livro de algum assunto que te interessa, um livro tranquilo, um livro de romance, um livro de história assim, sabe, tranquilo, para ir desenvolvendo, para você se acostumar a esse esforço. A repetição é que vai te levar à virtude da estudiosidade, tá? Que é fundamental. Depois que você fizer isso, você vai deslanchar, você vai perceber como que é fácil, né, você manter uma vida intelectual boa, pelo menos nas questões práticas, tá? Agora, se você tem muita dificuldade de estudar, muita dificuldade mesmo, começa com metas pequenas. Talvez você não vá conseguir de cara começar com 2 horas por dia. Não se desespere. Vai ter gente que vai ter muita facilidade com 2 horas por dia, tá? Mas muita gente que tem dificuldade não vai conseguir. Então ponha metas pequenas, ponha 30 minutos. Né? O importante é que seja todos os dias. E depois você vai pouco a pouco aumentando essa meta, tá? Aumentando essa meta. Bem, então, vejam que nesse tempo todo, né, nesse tempo todo aqui que eu falei com vocês, eu não abordei nem conteúdo e nem método, tá? De estudo. Por quê? Porque, olha, 70% a 80% da qualidade do estudo depende do aluno. Tá? O livro, o método, o professor, isso aí é 30%, 20% do estudo. Tudo depende da sua dedicação, do seu querer e de você realmente, né, agir como quem está estudando. Agora, é óbvio, é importante buscar livros bons, com métodos bons e professores bons. Então você vai ter que buscar, porque vai depender de cada assunto, né, de cada matéria, do que você quer estudar, você achar um bom especialista, né, ou seja, você vê aulas, você vê professores bons, presencialmente é melhor ainda, né, muito melhor, né, mas às vezes a limitação não permite, então a gente recorre para o virtual, tá? Eu ainda vou explicar também em próximos vídeos sobre métodos de estudo para alguns tipos de matéria, principalmente a parte de filosofia. Né? Mas aqui, nesse vídeo, então, foram 4 coisas importantes. Tá? Quando você pensar em estudar, faça esse exame se você está indo bem nesses 4 pontos, antes mesmo de você começar a estudar, né? Que é lugar, postura, o foco e o tempo. Tá? E aí sim, você pensa num bom livro, com um bom método e um bom professor. Né? É importante porque autodidatas são raros, tá? Autodidatas são raríssimos na história da humanidade. Então, um bom professor faz diferença também. É o que eu estou dizendo, não é o que faz mais diferença, mas também faz diferença. Fuja daqueles professores que são só repetição de manual, né? Se você perguntar um pouquinho fora do manual, ele já não sabe, né? O bom professor é aquele que sabe te dizer os porquês, que sabe te dizer as causas, sabe te mostrar os princípios
que regem, né, aquela matéria, o porquê que é assim, porquê que não é de outro jeito, né? Isso aí você já vai ter uma boa ideia para julgar, um bom critério para você julgar um bom professor. Bem, pessoal, era isso. Eu quero que vocês comentem, né, se vocês têm alguma dificuldade no estudo que às vezes eu não abordei aqui, né, quais são as suas dificuldades, deixa aqui no comentário, ou pode perguntar também alguma dúvida sobre estudo que eu posso também estar respondendo vocês aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.